No próximo exemplo, utilizaremos os recursos flexionar e combinar. Para isso, modelaremos esta peça. Aqui ela está na forma plana, porém, faremos o modelo dela com uma leve torção, como mostra nessa figura, na figura do documento do projeto. Então vamos lá. Aqui eu já desenhei a metade superior dela. Fiz o esboço e apliquei um ressalto base extrudado de 2 mm. Então agora eu vou inserir recursos, flexionar. Aqui eu tenho a opção de dobra, torção, conicidade e alongamento. Eu vou selecionar a torção e vou selecionar o corpo onde aplicar a torção. Aqui aparece dois planos, os planos de aparagem e uma tríade. O ângulo que eu colocar de torção vai ser o ângulo que vai haver entre esses dois planos. Então vamos primeiro zerar aqui, colocar na origem a tríade. E aqui vou colocar um ângulo de 0 graus. Ok, tenho o plano de aparagem 1 coincidente com o meu plano superior e localizado ali na origem. Mas eu não quero que a minha torção comece aqui. Eu quero que essa parte dessa circunferência maior seja plana. E essa parte aqui onde está esses furos dessa espessura também. Então eu vou aplicar uma distância aqui nesse plano de aparagem 1 e 2 para referenciar onde vai começar a torção. Então aqui eu vou colocar 25.5, plano de aparagem 1. E aqui vou colocar de 20 mm. Vamos visualizar melhor. E a tríade, eu vou colocar ela coincidente com esse plano de aparagem 1, que vai ser onde minha torção vai começar. Então, posso alterar aqui manualmente ou posso colocar o valor aqui. O ângulo de torção vai ser de 41,7 graus. Aqui também eu tenho a opção, ele já gerou uma pré-visualização. Observe que eu tenho a torção só nessa região entre os planos. E aqui eu posso refinar a aplicação do meu recurso. Vou deixar no máximo. E vou dar um OK. Está feita a minha torção. Agora, para fazer a parte inferior da minha peça, vou utilizar o padrão circular. Mas antes vou fazer um esboço de um eixo que vai orientar o meu recurso padrão circular. Vou selecionar o plano frontal, linha de centro, coincidente com a origem. Ok, só para colocar aqui no ponto médio. Vou fechar o esboço. Seleciono o padrão circular. A direção vai ser em torno deste eixo. 360 graus. Duas instâncias, a original e a que vai ser replicada. E aqui eu vou selecionar corpo, ao invés de recurso ou face. Porque eu vou fazer o padrão circular desta metade superior, que é um corpo. Então, seleciono, já gera a pré-visualização e dou um OK. Observem que aqui tem uma divisão e que eu tenho dois corpos sólidos na minha peça. Eu quero transformá-lo em um corpo só. Então, posso inserir recursos, combinar, deixo selecionar adicionar
e corpos a combinar. Vou selecionar os dois. Exibir visualização e OK. Aí está. Agora tem um único corpo. Para completar a demonstração dos recursos, vamos utilizar agora como exemplo a pá da microturbina. Aqui temos o arquivo em STL, temos a representação 3D da pá. Vamos fazê-la no SolidWorks. Então primeiro eu vou em ferramentas, opções, vou mostrar duas formas de importar o arquivo STL. Então venho importar, seleciono onde está o STL. Primeiro eu vou tentar importar como corpo sólido. Seleciono essas opções, corpo de malha, agrupar facetas em face e OK. Vou tentar abrir agora o arquivo STL e abrir como um corpo, como se fosse um corpo sólido. Vemos aqui que houve alguns problemas, que não foi possível importar como um corpo sólido. E verificamos aqui alguns defeitos. Em alguns casos, é possível resolver esses defeitos utilizando diagnóstico de importação. Por exemplo, clico com o botão direito, vou em diagnóstico de importação. Aqui aparecem alguns defeitos ou espaçamentos. E você pode tentar restaurar todos eles. Vamos tentar. Mesmo assim, não deu certo. Então, vou tentar importar de outra forma e recriar esta pá. Então, a outra maneira que eu posso importar o meu corpo é utilizando a opção de corpo gráfico. Antes estava em corpo sólido e agora eu vou selecionar em corpo gráfico aqui na importar. OK. Vou abrir o meu arquivo. Esperar alguns segundos. OK. Podemos observar que agora não apareceu aquelas imperfeições ou defeitos. No entanto, aqui eu só tenho uma representação gráfica. Não consigo trabalhar com este corpo gráfico fazendo algum recurso, aplicando algum recurso ou convertendo entidades para poder recriar a minha pá. Então o que eu vou fazer é vir em inserir recursos, converter corpo da malha. Vou selecionar o meu corpo gráfico e vou dar um OK. Então agora sim eu consigo pelo menos converter as splines do board de fuga e board de ataque para poder reconstruir a minha pá. Antes de começar a recriar a pá, eu vou aplicar uma escala para poder ficar com as dimensões da pá real e mover o board de ataque para a origem. Então, primeiramente, vou avaliar qual que é a distância aqui do board de ataque ao board de fuga na raiz. Está 0,1 milímetros, 1000 vezes menos do que o real, que é 100 milímetros. Então, venho inserir recurso e escala. Aqui está lá 1000 milímetros. Meu corpo aplicar a escala é este. Escala uniforme em relação ao centroide. OK. Então, vamos verificar. Distância de 100 milímetros. Agora, para mover o corpo, vou em mover, copiar, seleciono o corpo. Aliás, primeiro eu tenho que verificar
qual que é a distância dele até a origem. Então, eu tenho essas distâncias aqui, dx, dy e dz. Ok, agora venho inserir, mover, seleciono o corpo, deixa eu ver aqui, então vou transladar a distância em x é de 30,62, em y é de 156,92, em z 24,17. Aqui eu tenho a opção de copiar ou somente mover. Só quero mover. Ok, origem, certo. Podemos observar que essa pá tem a geometria toda tridimensional, com flexões, torções, e para recriar essa geometria eu vou utilizar o recurso de ressalto base por loft. Primeiro eu vou criar um esboço 3D, que vai ser das minhas curvas guia. Então vou utilizar o board ataque, board fuga, vou convertê-los, vou utilizá-lo como sendo para construção. E agora eu vou construir uma spline com referência nessas linhas de construção. Então vem spline, vou colocar alguns pontos de controle aqui. Ok, só verificar. Modificar um pouco a distribuição. Ok, construir outra spline no bordo de fuga. Ok, certo. E agora eu vou construir outras linhas de construção aqui, como sendo linhas de corda dos aerofólios. Centro. Vou fechar o meu esboço. Minha curva aqui está pronta. E agora eu vou fazer os meus perfis. Perfil da raiz e o perfil da ponta. Então, no meu plano superior, eu vou criar o esboço do meu perfil, mas antes eu vou cortar a curva do aerofólio. O pessoal do Instituto Mauá de Tecnologia disponibiliza também o aerofólio, as coordenadas do aerofólio em TXT. Então eu só fiz algumas modificações, acrescentando os valores de zero para representar uma curva tridimensional. Então vou abrir este aerofólio com onda 1. Ok, ele abriu, está aqui. Agora sim eu vou criar o esboço no plano superior. Vou selecionar a minha curva, convertê-la, converter em entidade. Vou dimensionar este esboço, dimensionar entidades. Aqui a corda deste aerofólio é de 100 na raiz. Ao aplicar a escala
na origem e OK. Além disso, tem uma rotação, então vou girar, tem uma rotação de 41,7 graus. Vou selecionar a entidade. Quarenta e 41,7. Foi na direção errada, não tem problema, só colocar um sinal negativo e OK. Agora, só para manter o meu esboço bem definido, vou adicionar essa relação de coincidência do bordo de fuga. Aqui vemos que ele deslocou um pouco. Vou criar algumas linhas de construção. Aqui eu vou colocar tangente. Vou criar outra linha de construção ou de centro. Vou até meu bordo de fuga. Aqui eu quero que esteja coincidente no ponto médio desta linha, que seja perpendicular. OK. Este ponto esteja coincidente com a origem. Ok, então tem um esboço bem definido, totalmente definido. Vou fechar. Criar um plano agora na ponta da minha pá. Coincidente com esta faceta. Esboço. Vou converter a curva novamente. Só que agora neste esboço. Vou aplicar uma dimensão, uma escala nela de 50 milímetros. OK. Eu vou fazer aquelas linhas de construção. Tangente, linha de centro. Até aqui. Tem que ser coincidente e perpendicular. Agora, vou colocar coincidente aqui com a minha spline. E ali, bordo de fuga coincidente. E ficou bem definido. Podemos ver que representa bem a geometria desejada. Fecho o esboço. Agora sim posso aplicar o loft. Venho um ressalto base por loft. Primeiro eu vou ocultar este corpo gráfico. Então, meu primeiro perfil vai ser este aqui, da raiz, e o segundo da ponta. OK. Vemos que ele já fez mostra uma pré-visualização, mas desejamos que ele siga este caminho, essa curva aqui, então vamos selecioná-lo. Aqui, OK. E este também. Seleciono novamente. OK. Podemos visualizar. OK, está tudo certo. Não vou mexer nos outros parâmetros. Vou dar um OK. Mudar essa forma de visualização, de representação. Aqui temos a nossa pá. Vamos comparar com o nosso corpo gráfico.
podemos ver que está praticamente a mesma geometria, o mesmo corpo. Então, oculto e aí está a pá. A nossa pá está pronta. Mas vamos explorar um pouco mais os recursos do SolidWorks. Suponha que desejamos fazer um molde para esta pá. Então aqui eu posso utilizar um recurso chamado combinar, que nós já utilizamos anteriormente, mas agora para poder utilizar a opção de subtrair. Primeiro eu vou criar um paralelepípedo, então vou vir no esboço, no plano superior, vou criar aqui um retângulo qualquer, um pouquinho maior. Ok. Agora eu vou fazer um ressalto base extrudado fazer na direção. Vou desabilitar a opção mesclar resultado, é importante. Vão ser dois corpos diferentes. Vou colocar 410. Deixa eu ver como é que fica, ok. E na direção 2, 10 milímetros. Ok. Então, temos dois corpos aqui. Vamos visualizar em corte. Deixa eu ver. Então, aqui eu tenho um corpo. E este aqui, minha pá, outro corpo. Agora eu venho inserir recursos, combinar, corpos a combinar. Vou selecionar subtrair, na verdade, primeiro. Corpo principal vai ser o meu paralelepípedo. E o corpo a subtrair vai ser a minha pá. Aqui eu não consegui. Deixa eu aplicar esta vista de seção. Agora sim, recurso, combinar. Corpo principal, meu paralelepípedo. E corpo a subtrair, a minha pá. Exibir visualização. Ok. Agora, vamos ver como ficou. Vou utilizar outro corte, este aqui. Ok. Como podemos verificar, temos ali a variação de dimensão e torção do nosso aerofólio. Aqui vemos que tem um espaço vazio, então podemos fazer moldes com esse recurso. Explorando um pouco mais os recursos, suponho agora que eu queria fazer um corte para dividir esse molde em duas partes. No entanto, eu não posso fazer um simples corte, um corte reto, porque, como vimos, a nossa pá tem torção, tem flexão, então o molde não ficaria bem adequado para a nossa peça. Vamos utilizar o corte com superfície. Primeiro eu vou criar a minha superfície. Se não estiver aparecendo aí para vocês, vocês podem vir aqui e inserir mesmo. Tem a opção de superfície.
Aqui tem um loft e outras opções para trabalhar com superfície. Eu vou criar outros esboços para fazer esse loft. Vou aproveitar a curva guia do meu loft da pá. Vou deixar até visível, exibir. Vou colocar uma vista de seção. Aqui, ok. Vou criar o esboço no meu plano superior. Vou criar um spline, aproximadamente como se fosse a média da distância aqui do intradorso e extradorso do aerofólio, ou seja, da parte superior à parte inferior. Então vou aqui, esboço livre mesmo, e aqui. Ok. Agora vou criar outro esboço na ponta da pá. Vou caminhar aqui. O plano 2 que eu já havia criado. Novamente um spline. Ok. Fechar o meu esboço. Agora eu vou superfície para o loft. Seleciono os perfis. Os perfis vão ser linhas, porque se trata de superfície. Então, este. Estou verificando, certo? E as curvas guia. Vai ser esta. Bordo de fuga e a do bordo de ataque. Então, ok. Está criada a minha superfície. Vou ocultar o molde para poder visualizarmos. E aqui está a nossa superfície. Agora, observe que ela não ultrapassou o molde. Ela ficou interna ao molde. Então, vou estender essa superfície. Vou ocultar novamente. Utilizar aqui estender superfície. Seleciono a superfície. E seleciono o quanto eu quero estender. E se eu quero extensão seguindo o mesmo padrão da superfície ou linear. Vou deixar a mesma superfície, aqui eu vou colocar 25 milímetros. Ok. Vamos ver como ficou. Posso estender um pouco mais. Colocar 30. Aliás, não é necessário, mas vamos deixar 30. Porque está na vista de corte. Ok. Agora sim, eu posso vir em corte, cortar com superfície. Seleciono a direção que eu quero fazer o corte. Se eu quero fazer o corte aqui para cima ou para baixo. Seleciono aqui, tem como selecionar os corpos a serem cortados. Vou deixar todos os corpos. Ok, falhou. Vamos tentar com o corpo selecionado. Ok, funcionou.
Então, vou ocultar. Aqui está uma parte do meu molde cortada com a superfície. Se eu quisesse outra parte, é só modificar a direção. Então, aí está o resultado. Utilizando como exemplo essa da microturbina, e até a próxima.